Olá, eu sou Kelly Viana, professora de artes pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, doutora em literatura pela Universidade de Brasília. E hoje eu estou aqui no canal A Pena Capital para falar sobre uma peça, uma comédia de Shakespeare de 1604, Medida por Medida. E é uma comédia que fala justamente sobre a aplicação de uma pena capital. Mas vocês vão entender isso ao longo do vídeo. E essa peça, essa comédia, alguns analistas enquadram ela como uma tragicomédia, porque apesar dela ter um desfecho mais harmonioso, ao longo das cenas, alguns acontecimentos são bastante tensos. E uma coisa para prestarem bem atenção é que essa comédia, ela tem personagens com nomes italianos, mas a peça não se passa na Itália, a peça se passa em Viena. Então, a ambientalização da peça, medida por medida, é Viena, não podemos esquecer. E qual é o assunto? O assunto é a justiça versus ponderação. Em que medida a justiça é aplicada para que haja realmente justiça? As leis mais exigentes, mais extravagantes, alcançam a todos ou tem aqueles privilegiados que conseguem escapar? Então, são esses os assuntos que Medida por Medida traz. Medida por Medida é uma peça feita em 5 atos e eu vou falar cena por cena aqui no vídeo. E no final de cada ato eu vou fazer um resuminho do ato. E vamos começar então pelo primeiro ato. A primeira cena do primeiro ato se passa num palácio e nesse palácio o Duque de Viena, ele percebeu que as coisas na cidade estão correndo muito frouxas. Embora eles tenham leis muito rígidas, ele percebeu que essas leis elas não estavam sendo aplicadas e ele resolve endurecer mais. Só que, para não desgastar a imagem dele perante a população, ele resolve chamar um amigo de conduta ilibada, alguém assim que tem uma fama de ser muito correto, de ser uma pessoa assim, o guardião da moral naquela cidade, que se chama Ângelo. Ele chama esse Ângelo para que fique no lugar dele durante um tempo em que ele diz que vai fazer uma viagem e assim o Lorde Ângelo poderá aplicar com mais rigor as leis sem desgastar a imagem do Duque, né? Então, todas as medidas impopulares, quem vai tomar vai ser o Lorde Ângelo. Enquanto isso, o Duque vai estar viajando, mas viajando entre aspas, porque na verdade ele vai se disfarçar de Frei e vai ficar andando pela cidade, vigiando, para saber como é que as coisas estão correndo. E inclusive, disfarçado de Frei, ele vai tomar confissão das pessoas. A segunda cena do primeiro ato se passa numa rua onde as pessoas já estão comentando sobre as ações impopulares do Lorde Ângelo. Inclusive, uma dessas ações foi a de mandar demolir todas as casas de tolerância da cidade, ou seja, os bordéis, né? Mas só estavam sendo demolidos os do subúrbio, porque os do centro da cidade, por intervenção de um burguês, iam poder continuar funcionando. E eles estavam ali comentando sobre como que isso poderia ser quando eles vêm chegando, conduzido por soldados na rua, para que todos possam ver, um amigo deles chamado Cláudio. E aí eles perguntam para esse amigo, mas o que houve? Porque o Cláudio não é nenhum bandido. E o próprio Cláudio explica que ele está sendo preso e inclusive está sendo condenado à morte, à pena capital, que é a morte, né? A condenação maior por ter engravidado a sua própria noiva, a Julieta. Então, como a gravidez dela já é aparente, dava para todo mundo perceber o que houve, então agora ele estava sendo conduzido para a prisão, onde ele ia aguardar a execução. E ele aproveita a oportunidade de ter encontrado esses amigos e pede ao Lúcio, seu melhor amigo, que vá a um convento onde mora a sua irmã Isabela e peça a ela que vá conversar com o Ângelo, porque pela candura da Isabela, pela sua força de argumentação, quem sabe ela conseguisse reverter essa situação e amenizar essa pena, já que o Cláudio, inclusive, gostaria de reparar o mal que ele fez se casando com a noiva, a Julieta.
E aí a gente vai para a terceira cena do primeiro ato, que é o Duque num outro convento, diferente daquele onde está a Isabela, e conversando com um frei que tem lá para que ele aceite que ele se disfarce de frei e fique na cidade vigiando as pessoas. A quarta cena se passa num convento de freiras, que é o convento onde a Isabela vive. E Lúcio chega a esse convento e conversa com a Isabela, conta a ela o que está acontecendo na cidade e que o irmão dela foi levado preso e muito em breve será decapitado. E aí ele pede que a Isabela vá conversar com o Ângelo para tentar reverter essa situação. E aí eles combinam de Isabela ir até lá, ela aceita e eu vou então fazer agora o resumo de todo o ato. O Duque de Viena decidiu endurecer a aplicação das leis, se disfarçar de frei e deixa Lord Ângelo em seu lugar. Começa então a aplicação rígida das leis, com a demolição das casas de tolerância dos subúrbios e a condenação de Cláudio, a condenação à morte de Cláudio, por ter engravidado sua noiva Julieta. E o primeiro ato termina com a incumbência de Isabela, irmã de Cláudio, em ir pedir clemência por seu irmão ao Lord Ângelo. A primeira cena do segundo ato acontece na casa de Lord Ângelo. Ali eles já começam a conversar a respeito da intransigência na aplicação das leis, mas sempre como tem, né, aqueles aproveitadores de ocasião que vão à casa do Lord Ângelo para tentar conseguir vantagens com isso. E na segunda cena do segundo ato, chega Isabela e Lúcio, que estão ali para pedir clemência por Cláudio. E o Lord Ângelo os recebe, a Isabela começa a falar, ela é muito boa de argumentação, ela tem uma candura, uma docilidade, que envolvem ali o Ângelo, mas em nenhum momento ele deixa de ser firme e dizer que vai aplicar a pena capital contra o irmão dela e é intransigente nesse sentido. Ele acha que o Cláudio errou e tem que ser punido por isso. Mas ele pede que a Isabela então retorne no dia seguinte, porque ele vai pensar. Na verdade, assim que a Isabela e o Lúcio saem, o Lord Ângelo confessa que ele quer que ela retorne, não porque ele pretende aceitar o pedido dela de reverter a pena do irmão, mas porque ele está apaixonado por ela e ele tem interesse em vê-la novamente. A terceira cena do segundo ato se passa numa prisão e o Duque está ali naquela prisão, disfarçado, né, de monge, e ele consegue conversar com a Julieta, a noiva grávida do Cláudio. Ela confessa que ela ama o Cláudio, que o crime dos dois foi cometido em consenso, né, em comum acordo, e que ela gostaria muito que essa pena fosse revertida, porque devido a esse crime, agora não só ela está grávida, como esse filho vai nascer sem o pai. E na quarta cena do segundo ato, passa na casa do Ângelo quando a Isabela retorna para conversar com ele. Ela retorna sozinha e ele já vai logo avisando que ele mantém a decisão dele de executar Cláudio. E no meio da conversa, ele vai falando assim meio por alto para tentar ver se ela consegue entender que se ela entregar a ele a virgindade dela, aí sim ele pode tentar salvar o Cláudio. Como ela é muito pura, ela demora um pouco a entender, mas na hora que ela entende que a proposta dele é de passar uma noite com ela e assim ele reverte, né, a pena, e ela fica muito indignada quando ela percebe isso. Aí ela começa a falar que ela vai sair dali agora mesmo e vai contar para todo mundo sobre essa proposta indecente, né, do Lord Ângelo. Mas aí ele fala, e aí? Não tô nem aí, porque ninguém vai acreditar em você, né? As pessoas vão achar que você tá inventando isso para salvar o seu irmão. E ele vai morrer do mesmo jeito. Aí ela percebe que a única forma dela salvar o Cláudio seria se ela se entregasse ao Lord Ângelo. Mas ela não quer isso. Ela refuta essa ideia de qualquer jeito e ela decide sair dali, não contar nada para ninguém
ir na prisão, visitar o irmão e contar somente a ele sobre essa proposta do Lord Ângelo. Vou fazer então a leitura do segundo ato, do resumo do segundo ato. A rigidez na aplicação das leis começa a causar problemas na cidade e também a encontrar meios de escape. O duque, disfarçado de monge, começa a ouvir as pessoas na prisão. Isabela visita a Lord Ângelo para pedir clemência por seu irmão Cláudio, mas acaba se indignando com a proposta de se deitar com o Lorde em troca de sua absolvição. Ou seja, o moralista Ângelo aplica as leis com rigidez, mas cede aos poderosos e também aos seus próprios caprichos. Só os menos favorecidos socialmente é que sofrem com a rigidez das regras. O terceiro ato tem duas cenas. A primeira cena do terceiro ato se passa na prisão, onde o Duque foi conversar com os prisioneiros e está ali conversando com o Cláudio. Nisso entra Isabela e aí ela vai relatar ao Cláudio sobre o acontecido. O Duque fica num canto. A Isabela conta que conversou com o Lord Ângelo, tentando pedir clemência, tentando reverter a pena de Cláudio, mas conta a Cláudio sobre a proposta indecente que o Lord Ângelo fez para ela, né? Que ele só faria isso se ela se deitasse com ele. E a Isabela diz que ela não aceitou a proposta. O Cláudio também se demonstra muito indignado e fala que ela fez certo de não aceitar. Isso a princípio. Logo depois ele começa a falar, mas a morte é uma coisa muito ruim, a morte é algo que a gente não sabe, o que a gente vai esperar do outro lado, e as dores e não sei o que. Ele começa a falar um monte de coisas sobre o temor que ele tem da morte, sobre não saber o que ele vai encontrar do outro lado. E aí ele pede, não, por favor, minha irmã, vai, aceita para poder me salvar. E ela fica mais indignada ainda e ela fala que de jeito nenhum ela vai aceitar isso e que ele pode se dar então, ela já se dá como não tendo mais um irmão. E aí ela vai saindo e o Duque chama ela de lado e fala, olha, desculpa, eu acabei ouvindo a conversa de vocês e eu sou o confessor do Lord Ângelo. Então ele fala, né, que é confessor, mas na verdade eles são amigos e é por isso que ele sabe alguns segredinhos, né, do Lord Ângelo. E um desses segredinhos é de que ele abandonou uma donzela chamada Mariana. Eles já tinham até um contrato de casamento, mas como ela veio a perder o dote que ela tinha, perder tudo que ela tinha, e ele estava mais interessado no dinheiro, nesse dote, ele resolveu desfazer o contrato com essa donzela e ainda difamá-la. Claro, ele não podia dizer que foi porque ela perdeu o dote. Então ele começa a difamá-la e abandona essa donzela que fica numa situação muito ruim. E aí o Duque faz uma proposta para Isabela. Olha, vai lá, aceita a proposta do Ângelo de dormir com ele, de ficar com ele, né, uma noite. Mas aí a gente vai dar um jeito de, em vez de você ir, a gente envia a Mariana, que é a donzela que foi abandonada por ele. É só eles marcarem num lugar escuro, de um jeito que ele não vai conseguir perceber. E assim é essa cena. E chegamos na segunda cena do terceiro ato, que se passa numa rua próxima da prisão. Ali o Duque e outros personagens estão conversando sobre a severidade da aplicação das leis. Essa cena é mais para mostrar como o Duque vai observando o comportamento dos cidadãos, das pessoas ali, na decorrência dessa aplicação rígida das leis. E acaba assim o terceiro ato, e eu vou fazer a leitura do resumo do terceiro ato. Nesse ato, a Isabela conta ao Cláudio sobre a proposta de Lord Ângelo, aquela proposta indecente. O Duque escuta tudo e orienta Isabela a aceitar a proposta e enviar em seu lugar uma ex-noiva abandonada do Lord Ângelo, a Mariana. O quarto ato tem 6 cenas e a primeira cena se passa na Granja de São Lucas. Nessa cena entra Mariana, acompanhada de um pajem, e ali a Mariana é a moça que foi abandonada pelo Lord Ângelo, lembram?
E aí, nessa cena, o Duque vai tentar convencer ela, né, para fazer a substituição com a Isabela. Eles vão conversar e vai ficar ali sobre como que vai acontecer isso. Aí estamos então na segunda cena do quarto ato, que se passa na prisão. Aí o Lorde Ângelo enviou ao Carrasco duas cartas, pedindo que os dois prisioneiros que estão ali, Cláudio e um outro prisioneiro, um bandido chamado Bernardino, que já está há uns 9 anos ali na prisão, Lorde Ângelo manda essas cartas pedindo que os dois sejam executados impreterivelmente até o início daquela tarde, mais ou menos. Naquela tarde mesmo, os dois têm que ser executados. E ainda que envie para ele a cabeça de Cláudio. Ou seja, o Lorde Ângelo, mesmo acreditando que Isabela aceitou a proposta, acreditando que ficou com a Isabela, né, se deitou com ela, ele decide manter a execução do irmão dela. E ainda pede que enviem para ele a cabeça de Cláudio para ele confirmar que ele realmente foi morto. Ele faz isso para evitar qualquer comentário, qualquer coisa que ligue, né? Se a Isabela contar sobre a proposta dele, sobre o ocorrido, as pessoas poderem vir a acreditar devido ao fato dele ter salvado o Cláudio da condenação. Então, ele estão ali nesse problema. O Duque tenta convencer o Carrasco a não fazer isso, para que, ao invés de entregar a cabeça do Cláudio, entregue a cabeça do Bernardino. E aí nós vamos para a terceira cena do quarto ato. E aí chegamos então à quarta cena do quarto ato, que se passa num cômodo da casa do Lorde Ângelo, e ali ele recebeu a carta do Duque avisando para ele ir para a entrada da cidade, onde ele vai ter que devolver ao Duque o poder sobre a cidade. E aí na quinta cena já tem um campo próximo da cidade, e ali o Duque, já sem o disfarce de Frei, ele está conversando com o Frei Pedro e dá instruções para as pessoas para que vá todo mundo para a entrada da cidade num determinado horário, com trombetas, para verem o que vai acontecer. E aí na sexta cena do quarto ato, ela se passa numa rua perto da entrada da cidade, e dá-se um encontro de Isabela e Mariana, onde elas conversam rapidamente sobre as instruções que elas receberam do Duque a respeito do que elas devem fazer e do que elas devem falar na entrada da cidade, quando houver um encontro do Duque com o Lorde Ângelo. E eu vou passar então agora para o resumo do quarto ato, finalizando, né, o quarto ato. Resumo do quarto ato. Na prisão, o Carrasco recebe duas cartas de Lorde Ângelo recomendando que execute Cláudio e um outro prisioneiro chamado Bernardino. Ou seja, antes de ir encontrar com Isabela, ele tenta garantir que o irmão dela seja executado. Faz isso para que depois não haja nenhuma desconfiança sobre a negociata que ele propôs a Isabela. Enquanto isso, Isabela e Mariana se encontram e Mariana aceita substituí-la no encontro com o Lorde Ângelo. O Duque consegue convencer o Carrasco a adiar a execução da sentença dos dois prisioneiros e entregar a Lorde Ângelo a cabeça de um pirata, parecido com o Cláudio, que foi achado morto por ali. Depois, envia uma carta a Lorde Ângelo para que o encontre na entrada da cidade, onde lhe deverá devolver o poder. E chegamos ao quinto e último ato, que tem somente uma cena. E essa cena se passa numa praça pública próxima da entrada da cidade, onde todos vão se reunir para desmascarar o Lorde Ângelo. Então entra a Isabela, entra a Mariana. A Isabela, que ela tem muito poder de argumento, né? Ela já vai começando a contar tudo o que o Lorde Ângelo fez, a proposta que ele fez a ela, como que elas conseguiram reverter isso, e inclusive que ela fez isso para salvar o irmão dela, o Cláudio, e que mesmo assim o Lorde Ângelo foi até o fim com a execução de seu irmão, que ela pensa, né, que foi executado. Mariana também conta sobre tudo que ele fez com ela, sobre ter sido abandonada,
sobre ter sido caluniada, e o Duque, que sabe de tudo isso, ele também confirma. Então, por mais que o Lord Ângelo fique ali tentando negar essas acusações, ele acaba não tendo saída e acaba tendo que confessar tudo que ele fez. Então, o Duque dá uma sentença contra ele, ou seja, ele vai ter que se casar com a Mariana para restituir-lhe a honra, e no mesmo dia ele vai ser executado. Então, a pena dele também é uma pena de morte. Mariana casa com ele, fica com todo o dinheiro, com o dote dele, e depois ele vai ser executado. Mas Mariana não se conforma com isso, ela se ajoelha, ela pede clemência pelo Lord Ângelo, porque apesar de tudo que ele fez, ela o ama, e pede também que Isabela ajude. As duas se ajoelham e pedem clemência pelo Lord Ângelo. E nisso entra então Carrasco, trazendo os dois prisioneiros, Cláudio e Bernardino, que nenhum dos dois foi morto. Então, como os dois estão vivos e não houve, as sentenças não chegaram a ser cumpridas, o Duque, vendo as duas moças ali pedindo clemência e os dois prisioneiros que ainda estavam vivos, resolve também absorver o Lord Ângelo. E o Lúcio, o amigo do Cláudio, que era uma pessoa assim, meio bom vivant, que vivia ali pela cidade atormentando as moças, todo sedutor, ele é condenado a qualquer moça que falar qualquer coisa contra ele, que ele tivesse feito, ele iria pagar por isso e ressarcir a moça se ela tivesse sido enganada. E assim termina então a peça Medida por Medida de William Shakespeare. Espero que tenham gostado e peço que vocês se inscrevam no canal e contem aqui nos comentários o que você achou. Até a próxima!